Se Deus ele já falou com você, você não precisa que todo mundo concorde. Você só precisa confiar. Então, se Deus já falou com você, já te deu a direção, confia. Talvez o que está te travando hoje não é o medo, nem a falta de capacidade. É o excesso de vozes na sua cabeça. Você quer viver algo novo, mas continua consultando quem nunca ousou sair do lugar. E deixa eu te falar uma coisa que eu tenho propriedade e com muita clareza eu posso te dizer. Você nunca vai andar sobre as águas enquanto você continuar ouvindo quem nunca saiu do barco. Teve um tempo em que tudo parecia empacado na minha vida. Eu fazia, eu me esforçava, eu buscava, mas nada fluía. E eu pensava, será que tem alguma coisa de errado comigo? E foi quando eu percebi que não era o que eu estava fazendo, era quem eu estava ouvindo. Ou seja, era talvez o ambiente, talvez eram as pessoas ao meu redor. E isso, muitas das vezes, é feito por amor, né? Ou por medo que as pessoas fazem isso. Não é culpa delas. Tem pessoas que por medo ou por amor a você, elas acabam te dando conselhos para te proteger mesmo, para te travar, para te segurar, e acabam te limitando. Acabam limitando, né, você. Porque pensa comigo, como alguém pode ensinar escalar o Monte Everest se essa pessoa nunca escalou? Imagina você ouvir, ela vai falar, não sobe, entende? Então, tipo, o comentário de alguém que nunca escalou o Monte Everest, muitas das vezes é que é impossível, é que é loucura, enfim, uma série de coisas. Mas se você conversar com alguém que já subiu o Monte Everest 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, ele vai falar pra você, olha, não é tão... É difícil, mas não é tão difícil quanto parece. Tem esses atalhos aqui, tem essa roupa, esse sapato. Então, nem toda opinião vem do lugar certo. Essa é uma chave muito forte que eu aprendi e eu demorei um pouco para conseguir destravar essa chave. E foi aí que Deus ele me levou até uma passagem que está lá em Mateus 14, do 29 ao 30, tá? Mateus 14, 29 ao 30. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E ali a gente percebe que Pedro ele só andou sobre as águas porque ele ouviu a voz de Jesus. Olha que forte esse pedaço, porque ele ouviu a voz de Jesus, né? Igual eu falei antes, né? Só se sobe ao Monte Everest se você escuta a voz de quem já subiu ao Monte Everest, né? Então tem pessoas que muitas vezes elas nascem sem limitações e eles são os primeiros, né? Eles desbravam, né? Então é o primeiro a subir. Nesse caso aqui, a gente tem ninguém mais, ninguém menos que Jesus, né? Caminhando sobre as águas. Pedro, ele consegue andar sobre as águas porque ele escuta a voz de Jesus, não porque ele busca a aprovação de quem está no barco. Porque se ele escutasse quem está no barco, ele não caminharia sobre as águas, né? Ele ficaria dentro do barco, né? Ele ia escutar que é loucura, não vai, você vai afundar, você vai se afogar. Agora, imagina, né, nesse versículo, se ele pergunta para as pessoas que estão dentro do barco, e aí, o que vocês acham? Vocês acham que eu tenho que ir? E a resposta que viria com certeza é, fica aqui, Pedro. É mais seguro, fica aqui dentro do barco, não vai, você vai, enfim, como eu falei, você vai acabar afundando. Mas quem quer viver o extraordinário precisa estar disposto a sair de um lugar comum. E essa foi a virada na minha mente. A voz que eu escolhi ouvir, ou seja, a voz que você escolhe ouvir, molda o seu passo, tá? Enquanto eu dava ouvidos ao medo disfarçado de cuidado, eu sempre andei em círculos, mas quando eu comecei a ouvir o que Deus já tinha me falado lá no fundo, o meu caminho clareou, porque Deus ele é isso, né? Ele traz direção, ele traz luz, né? Ele traz a paz. Não quer dizer que o caminho é fácil, mas é um caminho ali que você tem certeza. Não porque tudo fora de mim mudou, mas porque algo dentro de mim se realinhou. Eu decidi parar, respirar, ouvir com o coração. Então eu parei de contar tudo para todo mundo, que nem todo mundo entende a visão que é sua. Eu voltei a escutar mais a direção interna, né? Aquela voz calma, firme, que aponta o caminho mesmo quando tudo está balançando. Me conectei com ambientes que me impulsionavam, porque tem lugar que te empurra e tem lugar que só te prende. E eu aprendi, né, o principal. Se Deus ele já falou com você, você não precisa que todo mundo concorde. Você só precisa confiar. Então, se Deus já falou com você, já te deu a direção, confie, siga a direção.
Mas se você continuar ouvindo vozes que não ousam sonhar, que não vivem pela fé, você vai se limitar ao que é comum. Aqui tem uma chave muito forte, tá? O novo, ele exige coragem. E coragem, às vezes, é dar o passo sem garantias, mas com convicção. Pedro, ele só afundou quando tirou os olhos de Jesus. Enquanto ele olhava para a direção, ele andava. Então você também vai andar, mas primeiro você precisa escolher quem você vai ouvir, para você ter uma direção e aí você poder caminhar. Então, se esse vídeo chegou até você, guarda isso aqui, tá? Você não anda sobre as águas ouvindo quem nunca saiu do barco. Tá na hora de silenciar algumas vozes e fortalecer a que vem lá de cima, tá? A que vem do alto. Você sabe que foi chamado para mais, então pare de consultar quem ainda vive limitado. O passo é teu, mas a direção já foi dada. Se inscreve aqui no canal, deixa um comentário se esse vídeo falou com você. E é isso. Aqui nesse canal você sempre encontra uma palavra de fé. Até o próximo vídeo.